Paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Que Deus abençoe a todos. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. Hoje vamos tocar nesse assunto que é complicado, porém a gente vai analisar o que diz as Sagradas Escrituras e também alguns casos específicos que precisam ser analisados, ok? Vamos primeiro para as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Vamos para as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém arruinar o templo de Deus, Deus o arruinará, porque o templo de Deus que vocês são é sagrado. Então a pessoa não pode tirar a sua própria vida. Tá? As Sagradas Escrituras está bem claro. Então vamos lá. Então existem pessoas que tiram sua vida por simplesmente não por causa de uma doença, tá? Daqui a pouco eu vou falar das pessoas que são doentes. Então existem pessoas que tiram a vida a sua por chega, não quero mais viver, vai lá e tira a sua vida. Essa pessoa ela cometeu um pecado e ela coloca assim sua salvação em risco, tá? Então ela não será salva porque ela cometeu um pecado, ela morreu no pecado. Porque qual que é o último pecado que ela cometeu? Ela cometeu uma transgressão contra o mandamento de Deus, que é preservar sua própria vida. Tá aí, eu coloquei o versículo de Coríntios. Então essa pessoa que até atenta contra a sua vida de uma forma consciente, veja bem, de uma forma consciente, ela não vai herdar o reino dos céus, tá? Isso daí é claro, porque depois não tem como ela se arrepender, óbvio, né? Porque ela tirou a própria vida, isso é uma questão óbvia. Mas lembre, vou colocar aqui esse ponto. A pessoa que faz isso de uma forma consciente e não está influenciado por nenhuma questão de doença. Agora vamos para o segundo ponto, tá? A questão de pessoas doentes. Temos pessoas que têm sim um problema com depressão em estágios avançadíssimos. Às vezes a própria medicina tem complicações para tratar essa pessoa e por uma fatalidade, às vezes por um descuido, a pessoa ali acaba tirando a própria vida. Mas veja bem, ela está enfrentando um processo de doença. Ali não foi ela agindo de uma maneira racional, tá? Ela está em um processo de doença, tá? Ela está tratando, né? E ela acaba ceifando a sua própria vida pelo motivo da doença. Então veja, se ela estivesse nas condições normais dela, ela não faria isso. Mas pelo motivo da doença, ela acabou fazendo isso. Então aí é um outro caso, tá? Aí obviamente a doença não vai interferir no destino final dela, tá? Se ela era cristã, se ela estava seguindo aí tudo isso vai ser analisado por Deus. Aí a salvação fica com Deus. Eu nem vou entrar no mérito se ela foi salva ou não, tá? Se ela é uma pessoa cristã, tudo, a questão aí é até que a gente já sabe que Deus irá salvá-la, porque ela era uma pessoa cristã e tudo mais, que infelizmente se acometeu uma doença, que o cérebro também, um órgão, ele pode ficar doente. Ele ficou doente, ele perdeu a questão de raciocinar, tá? Porque quem já viu uma pessoa depressiva sabe que ela faz coisas que uma pessoa normal não faria. Porque ela está doente, ela está doente. A doença já afetou as decisões dela. Então aí é uma outra questão, né? Aí obviamente tudo que ela fez antes, né, da questão da doença será levado em consideração, tá? Aí ela não ceifa contra a própria vida deliberadamente. Foi uma ação dela por causa da doença, e isso obviamente vai ser levado em consideração por Deus. Deus não é uma parede sólida, né? Ele entende essas questões, obviamente, né? Então Deus vai levar em consideração que aquilo ali aconteceu por causa da doença. Então eu expliquei de uma forma repetitiva para ficar bem claro. Então veja bem, suicídio da pessoa que faz isso deliberadamente, consciente do que ela está fazendo, ela perde a salvação, não tem como. Ela fez aquilo ali de uma forma deliberada, ela vai para o inferno porque ela quis, ela ceifou contra a sua própria vida. Segundo ponto, se a gente tem um caso de uma pessoa no estado de depressão avançada, tá? É uma questão de que o próprio raciocínio dela já não está mais
não tá mais, como é que se diga, a pessoa não está agindo mais de uma maneira racional. A doença já chegou num ponto que está interferindo no seu próprio julgamento. Aí é uma outra, se acontecer esse desastre, esperamos Deus que isso nunca aconteça na vida de ninguém. Aí é uma coisa que obviamente Deus irá levar em consideração, que foi a doença, né? Ela não agiu de maneira consciente, foi a doença ali que fez isso. Então, acho que essa questão de suicídio, né, que não deveriam se fazer, é uma situação trágica, não se deveria fazer sensacionalismo em cima disso, mas infelizmente existem alguns meios, né, de comunicação que fazem sensacionalismo em cima disso. Uma pena, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.